Galera, Round 6 chegou quebrando todas as bancas, se tornando a série mais assistida da Netflix, passando os atuais queridinhos que era La Casa de Papel e Bridgerton e trazendo uma temática incrível sobre como um grupo funciona sob pressão e a importância de você ter um líder ali. Será que você realmente viu tudo que a série tem pra te mostrar? Então fica comigo no vídeo de hoje que eu fiz uma análise completaça de tudo que a série realmente quis te mostrar. Fechou? Então bora lá! Fala líder, Lucas na área! Meu, que série é essa, cara? Round 6. Pra você que ainda não viu, dia 17 de setembro agora, a Netflix lançou uma série chamada Round 6 que já chegou quebrando todas as bancas aí em poucos dias, se tornando a série mais assistida da Netflix, passando os atuais queridinhos que era La Casa de Papel e Bridgerton, se tornando um fenômeno mundial. Todo mundo agora só fala dessa série e não é pra menos, porque realmente a série é incrível, é impecável em todos os sentidos. A narrativa da história é uma narrativa que te envolve de um jeito que quando você vai perceber, você já tá chegando no último episódio e você já não parou mais, porque realmente é uma narrativa que te envolve muito com os personagens, a atuação de cada um dos atores, o contraste que eles fazem de brincadeira de criança com jogos de sobrevivência, todas as mensagens que eles trazem por trás, realmente é uma produção assim incrível. Eu tenho que admitir que eu resisti um pouquinho no início para assistir, porque eu tô muito acostumado com produções americanas. Eu acho que todas as pessoas, né, estão muito acostumadas com produções americanas, então eu tive uma leve resistência para começar a assistir, porque é uma produção sul-coreana, é um dorama, né? Acredito que é um dorama, né? Você me corrige se eu estiver falando besteira, mas é um dorama. Mas é assim de uma qualidade inexplicável. Realmente tem que bater palmas para a produção deles, porque é algo assim de altíssima qualidade. E só que a série, além de trazer toda essa história, toda essa temática, ela também traz mensagens incríveis. Que óbvio, eu como um bom líder, eu pesquei todas essas mensagens, tudo que ela quis nos mostrar por trás de cada uma das cenas, por cada uma dessas situações. E eu fiz uma análise completa, trazendo para você cada um dos pontos de quais são as mensagens que eles quiseram mostrar pra gente durante a série, beleza? E ó, aviso, hein? Esse vídeo contém spoiler, então se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste a série, depois volta pra cá no vídeo pra você ver se realmente você pegou todas essas mensagens, mas se você não se importa com spoiler, senta aí, se acomoda e aproveita a análise. Fechou? Então, bora lá! Meus amigos, a série já começa daquele jeito. De forma resumida, um grupo de pessoas são convidadas a participar de alguns jogos, onde no final quem ganhar vai receber uma bolada em dinheiro. Só que obviamente não são pessoas escolhidas ao acaso, né? São pessoas que estão extremamente endividadas e estão precisando muito de grana, então eles fazem o possível e o impossível para conseguir passar em todos os jogos. Só que o que eles não sabem é o que esperam eles lá dentro. Quando eles chegam lá, eles recebem as instruções de que nenhum jogador pode se recusar a jogar, porque senão vai ser eliminado. E também, se você não passar no jogo, você também será eliminado. Só que eles não sabem o que é esse ser eliminado. E aí logo no primeiro jogo eles já percebem isso. Que no primeiro jogo, que é o jogo do Batatinha 1, 2, 3, é um jogo onde basicamente todo mundo tem que correr e atravessar uma linha antes que o tempo acabe. Só que eles só podem correr enquanto a boneca estiver cantando. Quando a boneca para de cantar, todo mundo tem que parar onde estiver, não pode se mexer de jeito nenhum. Quando a boneca volta a cantar, aí sim você pode correr de novo. Só que os primeiros jogadores, eles não sabem o que é esse ser eliminado, então eles levam meio que na brincadeira. Então eles começam a correr, quando a boneca se vira e para de cantar, e ela percebe que um deles se mexeu, aí é a hora que realmente a situação fica feia. Porque aí, quando esse jogador se mexe, ele morre. É, senhoras e senhores, o negócio já começa quente. Ele morre e aí, quando isso acontece, a gente já percebe a primeira coisa, que é o instinto humano. O instinto humano, ele diz basicamente três coisas quando você se sente em perigo, que é atacar, correr ou congelar. E quando eles viram aquela situação de várias pessoas morrendo na frente deles, eles cederam aos próprios instintos e acabaram saindo correndo. Só que quando isso aconteceu, eles quebraram a regra do jogo, que era não se mexer depois que a boneca parasse de cantar. O que aconteceu? Todos eles começaram a ser eliminados naquele momento. E qual é a mensagem que a gente consegue extrair dessa situação, né? É de que quando você está passando por um momento de caos,
não dá para você simplesmente ceder aos seus instintos e seguir o efeito manada, que é seguir o efeito de todo mundo correndo em direção à multidão. Você precisa ter a cabeça no lugar, conseguir pensar no seu próximo passo, porque pode ser que seu próximo passo seja decisivo, literalmente. Então você precisa realmente ter a cabeça fria para conseguir pensar em quais são os seus próximos passos para você conseguir passar por aquela situação. Então a mensagem que dá para extrair desse primeiro episódio é exatamente essa, de que você precisa ter a cabeça no lugar para conseguir planejar o seu próximo passo e não ceder aos seus instintos. E uma outra coisa interessante também nesse episódio é ter pessoas confiáveis ao seu lado. Porque no episódio, o personagem principal, ele tava quase se mexendo, ele tava quase caindo, e aí um outro jogador que tava ali perto dele segurou ele antes de cair. Então isso mostra também pra gente que numa situação de caos, uma situação onde você está passando por muita dificuldade, é importante ter pessoas confiáveis do seu lado. Então a primeira mensagem que consegue extrair do episódio é essa: olhe por outro ângulo. No segundo jogo, todos os jogadores eles precisam parar de frente para uma porta onde tem o desenho de uma forma. Uma porta tem o desenho de um guarda-chuva, a outra tem um desenho de um triângulo e a outra tem o desenho de um círculo. E depois que cada um para na frente dessa porta, essa porta se abre e eles recebem um recipiente redondo, onde dentro desse recipiente tem uma massa durinha, como se fosse um biscoito, né? Onde tem o desenho daquela forma que eles pararam na frente da porta. E do lado tem uma agulha. Qual é o objetivo do jogo? É você pegar essa agulha e ir destacando essa forma do biscoito e conseguir tirar ela sem quebrar. Então é um jogo realmente muito difícil, muito complicado. E naquele momento tava todo mundo fazendo o que era óbvio, que era o quê? Pegar a agulhinha e tentando recortar aquela forma para conseguir tirar. E ninguém tava pensando ou olhando por outro ângulo. Só que o personagem principal, enquanto ele estava tentando destacar a forma dele, que era mais complicada, que era o desenho do guarda-chuva, ele percebeu de que o suor dele caindo em cima daquele biscoito fazia com que a massa ficasse mais molinha. Então ele começou a perceber, literalmente ele pegou o biscoito dele, né, aquela massa, ele olhou contra a luz e percebeu que ficou mais fácil para ele conseguir destacar a forma do biscoito. E aí foi quando ele começou a lamber o biscoito para conseguir amolecer a massa e destacar com mais facilidade. E o que é interessante desse episódio é exatamente essa lição, de que quando você está passando por alguma tarefa, alguma coisa complicada, se você não olhar para aquela tarefa por um outro ângulo e você seguir só o que os outros já estão fazendo, você vai ter o mesmo resultado que os outros. Então muita gente não conseguiu destacar a forma, por conta disso foi eliminado. E ele, por ter enxergado por outro ângulo, conseguiu destacar a forma dele, que era uma das mais difíceis, com mais tranquilidade do que os demais. E o mais legal é que quando ele começou a fazer isso, as pessoas ao redor dele perceberam de que ele estava fazendo e começou a seguir ele, começou a fazer a mesma coisa, começou a lamber a sua própria massa, o biscoito, para conseguir amolecer e conseguir destacar com mais facilidade. Então a gente também tira uma outra lição disso, de que quando você tem coragem de testar algo novo, de olhar por outro ângulo e isso traz resultado, outras pessoas começam a te seguir também. Então a lição que a gente consegue trazer desse episódio é exatamente essa: olhe por outro ângulo, sempre tem outra saída. Tenha um plano. O terceiro jogo com certeza é um dos que mais traz lições pra gente sobre trabalho em equipe. Por quê? O terceiro jogo é basicamente cabo de guerra, então é um grupo de um lado, um grupo do outro, puxando a corda, e quem conseguir puxar o time adversário, eles caem de cima de uma plataforma e, bom, são eliminados, né? Só que nesse terceiro jogo, a gente consegue pegar uma série de mensagens que eles trazem pra gente. Como, por exemplo, no grupo principal tem um velhinho, que a maioria das pessoas não dá muita bola pra ele, não dá muita atenção, porque ele é mais velho, ele é um pouquinho mais fraco, ele é mais devagarzinho, então a galera não dá muita atenção pra ele. Só que antes de começar o jogo, o velhinho fala de que ele já jogou cabo de guerra e de que o grupo dele sempre ganhava porque eles tinham uma técnica, eles tinham uma estratégia para utilizar na hora de jogar. E isso a galera não sabia. E aí o velhinho conta a estratégia pro pessoal, conta qual é o plano, e aí a galera, quando entra na plataforma, eles entram muito mais preparados.
E tecnicamente eles tinham tudo para perder. Por quê? O outro grupo ele era composto só por homens. Então, se a gente for levar em consideração só a força física, eles estavam em desvantagem. Porque eles tinham um velhinho entre eles, tinham algumas mulheres que tecnicamente seriam mais fracas. Então, eles estavam em uma desvantagem, né? Quando eles entram na plataforma, eles já entram com um plano em mãos. E isso fez total diferença. Porque quando eles entraram já com uma estratégia pronta, as chances deles de sucesso eram muito maiores do que o outro grupo. E não deu outra. Realmente eles acabaram ganhando o jogo. Só que, claro, não com toda essa facilidade. Eles sofreram bastante. Teve várias situações que aconteceram ali que a gente quase achou que eles iriam perder, mas com a estratégia montada não tinha como. Eles realmente ganharam. E também traz outras lições pra gente esse jogo. Como, por exemplo, a importância do líder, porque o velhinho fala de que o líder que está na ponta da corda, ele precisa mostrar força, ele precisa mostrar para o time adversário de que eles estão firmes, ele não pode se abalar em nenhum momento, porque senão ele acaba com toda a confiança do seu time e mostra para o time adversário também de que eles estão com medo e enfim, ele é a imagem de todo o time. E isso é a mais pura verdade, o líder sempre vai ser a imagem do time. Então ele mostra a importância do líder, a gente percebe, por exemplo, a importância da confiança no outro, porque em um momento do jogo, eles estavam quase perdendo. E aí um dos integrantes do grupo falou pra galera, ó, dê 3 passos pra frente. E todo mundo falou, meu, é loucura isso. Mas a galera seguiu o que ele falou, confiou no que ele disse, deu 3 passos pra frente e aí eles conseguiram derrubar o time oposto, por conta disso eles ganharam. Então mostra pra gente confiança, mostra pra gente trabalho em equipe, porque todo mundo realmente estava junto para conseguir ganhar, mostra a importância do líder, mostra pra gente a importância de você ter um plano antes de entrar em campo, ou seja, antes de você assumir um projeto, antes de você fazer alguma coisa. Então esse daí foi um dos episódios assim que mais trouxe lições pra gente sobre trabalho em equipe e realmente foi fantástico. Então a lição desse episódio é essa: tenha um plano em mãos, considere todas as possibilidades. Meu, no quarto jogo foi um dos jogos mais doídos de verdade, foi um dos que eu mais sofri, porque a série realmente faz você se envolver. Mas uma lição importante que a gente consegue tirar desse quarto episódio é o seguinte: considere todas as possibilidades. Por quê? Porque nesse episódio, basicamente, você tinha que escolher uma pessoa para ser a sua dupla e todo mundo tava achando que poderia ser um jogo de, talvez, de força, ou algum jogo de, sei lá, sobrevivência, algum jogo de resistência. Então eles estavam procurando sempre as pessoas mais fortes, as pessoas que poderiam ajudá-los. E ninguém considerou chamar as pessoas tecnicamente mais fracas e tudo mais. Só que todos eles chamaram as pessoas que eles mais gostavam, as pessoas que eles mais tinham afinidade para entrar no jogo. Quando eles entraram no jogo, era o jogo de bolinha de gude. Então, basicamente, eles tinham que jogar bolinha de gude. Se eles ganhassem, eles iriam para a próxima etapa, para o próximo jogo. Só que quando eles entraram lá, eles acharam de que eles teriam que jogar contra outros times, contra outras duplas. Só que eles não consideraram a opção de ter que jogar contra eles mesmos, ou seja, ter que jogar contra a sua própria dupla. E isso foi o que ninguém considerou. Então, quando eles entraram lá, eles tiveram que jogar contra a própria dupla. Quando eles descobriram de que eles tinham que jogar contra a própria dupla, aí a casa caiu. Aí realmente todos eles foram à lona, porque teve gente lá que acabou escolhendo a mulher como dupla, teve gente que escolheu o melhor amigo como dupla. Então realmente foi um episódio muito difícil, mas a lição que a gente consegue trazer disso é: considere todas as possibilidades. Antes de você aceitar fazer algum projeto novo, antes de você aceitar ir para um outro departamento, subir de cargo ou qualquer coisa do tipo, considere todas as possibilidades. Considere o que você pode perder, o que você pode ganhar antes de você tomar uma decisão. Não haja por impulso de essa daqui é o que eu acredito que possa acontecer, então eu vou aceitar. Não, considere todas as possibilidades, que aí sim você vai conseguir tomar uma decisão muito mais consciente. Valorize quem veio antes. O quinto jogo foi um dos jogos que mais me deixou aflito, porque o jogo é amarelinha, tá? E basicamente é uma ponte onde você tem que chegar do outro lado, só que para você chegar do outro lado você tem que ir pulando em cima de alguns pisos de vidro. Só que alguns desses pisos são de vidro temperado, ou seja, que aguenta você pular em cima.
outros são de vidros finos, que você pula, ele quebra e você cai lá de cima. Então você já entendeu já o que rola nesse episódio. Você nunca sabe se o piso que o personagem vai pular, ele é um vidro que vai aguentar ou não, nem eles. Então realmente é uma tensão assim muito grande nesse episódio. Mas qual é a lição que a gente consegue trazer desse episódio? É o seguinte, logo no início, antes deles entrarem na plataforma para andar por cima daquela ponte, né? Eles têm que escolher um colete com um número. Tem 16 jogadores, então são 16 coletes, cada um deles com um número. Só que eles não sabem pra que é. Então eles escolhem lá os números do meio, né, os coletes do meio, e aí fica sobrando os últimos coletes, que é o colete número 1 e o colete 16. E como eles não sabem o que é, eles imaginam de que seja uma prova de velocidade. Então todo mundo quer pegar os primeiros números para ser os primeiros a conseguir correr e ganhar o jogo. E aí um dos personagens pede pra ficar com a camisa número 1 pro personagem principal. O personagem principal deixa, o cara fica com a camisa número 1 e o personagem principal fica com a camisa 16. Só que você já entendeu, né? Na verdade, esses números é a sequência das pessoas que vão andar sobre aquela ponte. Ou seja, quem pegou a número 1, assim, se ferrou bonito. Por quê? Porque ele seria o primeiro a ter que andar por cima daqueles pisos, então se ele não desse sorte, ele iria acabar caindo lá de cima. E não é à toa que é o que acontece, infelizmente ele acaba caindo lá de cima depois de pular em cima de alguns pisos, e os outros atrás, eles vão seguindo os pisos que a galera já pulou. E essa é a lição que a gente consegue trazer do jogo, que é o seguinte: valorize o caminho de quem já trilhou. Por quê? Porque o 16, que é o jogador principal, ele não teve trabalho nenhum. Por quê? Porque ele só foi pulando nos pisos que a galera já tinha pulado, ou seja, nos pisos que ele sabia que não ia quebrar. Então o caminho dele foi muito mais fácil. Só que o caminho dele só foi mais fácil porque outras pessoas trilharam aquele caminho antes e se sacrificaram por aquele caminho. Então a mensagem que esse episódio traz é exatamente essa: valorize o caminho que outras pessoas já trilharam e se sacrificaram para abrir aquele caminho para você. E saiba seguir aquele caminho, saiba seguir aquela trilha. Porque o personagem principal ali na série, por exemplo, quase pulou no piso errado e já ia perdendo já o jogo logo no início. Então, se você não estiver atento para se manter dentro do caminho que outras pessoas já abriram para você, e se você não valorizar essas pessoas, pode ter certeza que o sacrifício delas vão ser em vão. Então, a mensagem que esse episódio traz é exatamente essa, de você valorizar o caminho que outras pessoas já abriram para você. Nunca deixe de ser você. Meu último episódio, assim, foi um dos que... foi um dos mais complicados. Aliás, todos os episódios foram realmente bem tensos, mas o último episódio foi um dos que mais marcaram, né? À toa que foi o último episódio. E uma mensagem interessante de trazer desse episódio é o seguinte: no último episódio, todos os 3 jogadores que sobraram, né? Eles vão entrar pro último jogo, só que uma das jogadoras tá ferida e aí por conta disso ela tá quase morrendo. Só que antes deles entrarem pro jogo, a equipe do jogo deixa com eles uma faca, exatamente para estimular que eles, enfim, se eliminassem, né? Só que durante esse momento que eles estão descansando antes de entrar no próximo jogo, eles ficam naquela tensão de: será que alguém vai fazer alguma coisa? Será que alguém vai tentar me atacar ou algo do tipo? E o jogador principal, ele vai lá para dar uma força para a menina que tá ferida, né? E aí ele tenta ajudar ela, só que aí quando ela tá quase morrendo, ele sai para pedir ajuda e o outro jogador vai lá e mata ela. E só que o interessante é que antes disso, o jogador principal, ele pensou em querer atacar o outro jogador que tava lá, e tentar eliminar ele antes de começar o jogo, só que a menina que tava com ele falou: você não é assim, você não é desse jeito. E aí foi quando ele lembrou de que realmente ele não era assim, e ele desistiu de atacar o outro pra cuidar da menina. Só que aí quando ele saiu, o outro acabou atacando a menina. Só que a lição que a gente traz desse episódio é exatamente essa: que independente das circunstâncias que você esteja, pode ser as circunstâncias mais difíceis, nunca deixe de ser quem você é. Nunca esqueça os seus valores, nunca esqueça os teus princípios. Eu sei que em situações difíceis, como essa do jogo, por exemplo, realmente é complicado você seguir tudo aquilo que você acredita.
Mas lembre-se, nada no mundo vale o seu caráter, nada no mundo vale os teus valores. Seja quem você é, independente da situação que você esteja passando. E aí, você conseguiu pegar todas essas mensagens que a série trouxe? Ou você conseguiu pegar alguma mensagem diferente? Deixa aí nos comentários se você conseguiu captar alguma coisa que talvez eu não tenha captado. E se você gostou do vídeo, deixa teu like aí, ó, se inscreve no canal. Toda semana eu tô trazendo vídeo novo pra você. Toda terça e quinta, 7 horas da noite, sempre vídeo novo aqui no canal. Líder, obrigado por você ter me acompanhado em mais um vídeo. É sempre um prazer estar na sua presença. Mas por hoje era isso, ó. Um beijo pra você, te vejo no próximo vídeo e tchau!